Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do vlog Diários e no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma sessão de respondendo comentários. Então a gente separou alguns aqui e esperamos que vocês gostem. Então a primeira pergunta que a gente separou aqui é do Wesley Vieira. Ele escreveu: gostaria de saber a opinião de vocês das faculdades mal preparadas que estão abrindo massivamente, as quais só estão preocupadas com dinheiro. Além disso, gostaria de saber da opinião de vocês das pessoas que estão indo para fazer faculdade em outros países, como Argentina, Paraguai, etc. Então, Wesley, no Brasil, ultimamente tem aberto muitas faculdades de medicina. Muitas delas não estão mesmo preparadas para receber os estudantes e ter um ensino de qualidade. E isso por um motivo bem específico. Essas faculdades, elas têm, muitas vezes, poucos locais para os alunos terem estágios práticos. Então, muitas vezes, elas não têm um hospital-escola, um hospital universitário, que é uma coisa muito fundamental numa escola de medicina. Porque a gente tem que tanto acompanhar atendimentos, quanto em algum momento do curso, principalmente no internato, começar a atender um pouco mais sozinho e ter essa vivência prática, ter prática de pronto-socorro. E muitas vezes algumas faculdades, principalmente particulares, elas não conseguem ter um hospital próprio. Então, isso faz as faculdades não serem tão boas. Se você tem preocupação com isso, é muito bom você pesquisar bem sobre a faculdade que você quiser conhecer e ver onde que os alunos fazem seus estágios práticos, como que são esses estágios. Por exemplo, se tem supervisão, se tem algum momento que o aluno faz alguma coisa mais sozinho, ou se ele fica só assistindo, e qual é o preparo que ele tem para ir para esse estágio prático. Porque também não é só falar que tem um hospital universitário, se não tiver professor lá do lado, se for uma coisa largada também, igual algumas universidades, infelizmente, estão, por exemplo, a gente escuta até de federais, que tá sem professor, supervisor, sem professor, preceptor, que a gente fala, né? E o ensino tá bem complicado. E só para esclarecer que a gente não tem nada contra faculdades particulares em si. Existem ótimas, excelentes faculdades particulares, assim como existem faculdades públicas que não são tão boas. Então não é isso que faz uma faculdade ser boa ou não. A gente só está dizendo para vocês, quando vocês forem escolher a faculdade que vocês querem, para pesquisar sobre a infraestrutura, para ver se os alunos têm estágio prático, qual que é a disponibilidade de professores, enfim, fazer aquela pesquisa básica mesmo. Mas existem ótimas faculdades particulares, assim como existem ótimas faculdades públicas. E o Wesley, você também perguntou sobre os cursos na Argentina e no Paraguai. A gente não tem uma informação assim 100%, né, sobre esses cursos, como são as aulas. Então é difícil a gente falar, é seguro, não é seguro, falar bem ou mal. O que eu posso dizer é que sim, se a pessoa faz o curso lá fora e volta aqui para o Brasil, tem que prestar uma prova de revalidação do diploma. Então isso é um meio de assegurar que o aluno estudando fora do Brasil, voltando para cá, tem que prestar uma prova com os conhecimentos básicos que ele vai precisar para atender. Então, é uma prova de conhecimento, só que parece uma prova realmente difícil. E tem um índice de reprovação muito grande, assim. Então, às vezes as pessoas têm que fazer cursos específicos até pro revalida. Então, isso é uma segurança que a gente tem. Então, se você estudou fora, voltou, quiser ficar no Brasil, as pessoas que estão aqui, por exemplo, fizeram curso lá, então elas têm uma comprovação de que elas estão preparadas para atuar. E outra pergunta que a gente recebeu foi do Rômulo Dias. Ele perguntou pra gente: quais são, na opinião de vocês, as habilidades e qualidades que o estudante deve desenvolver durante o curso para se tornar um bom médico, deixando de lado o conhecimento técnico? Bom, Rômulo, na verdade tem várias coisas que... Bom, Rômulo, na verdade tem várias habilidades que ajudam a gente na nossa formação e na nossa profissão, que seriam legais serem desenvolvidas durante o curso. Acho que uma das habilidades mais importantes para o estudante de medicina é desenvolver um autodidatismo. E não só para o estudante de medicina, mas para o estudante universitário, né? Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente está acostumado com professores que pegam na mão da gente, falam, estuda por aqui, aqui, faz esse exercício, a gente sai do cursinho. E na faculdade a gente vê que não é tão assim, a gente é muito livre para estudar por onde a gente quiser, então tem milhares de livros à nossa disposição, a gente pode estudar pelas aulas, enfim. E é importante a gente começar a aprender a selecionar o material que a gente vai usar para estudar, desenvolver uma técnica própria de estudos e sempre ter essa disciplina para sempre estar estudando continuamente. Porque sempre falam que a nossa profissão precisa de um estudo contínuo.
Não é que porque acabou a faculdade que a gente não vai estudar mais. Não, pelo contrário. Na medicina as coisas sempre estão evoluindo, sempre tem novas pesquisas, muda os guidelines de tratamento, enfim. Então a gente sempre tem que se atualizar. Então essa coisa do autodidatismo e disciplina de estudos vai ter que seguir a gente pro resto da vida. Então acho que isso é uma das habilidades importantes. Também outra coisa que é super importante para o estudante, acho que todos, mas na área da saúde, medicina é muito importante desenvolver, é a habilidade de comunicação. A gente vai tratar de pacientes, conversar com pessoas, muitas vezes em situações de fragilidade, tendo que dar para a pessoa escolhas, ofertar escolhas, né, para ela fazer, porque é um direito da pessoa fazer, então você tem que explicar muito bem o que vai acontecer se ela aceitar tomar um remédio, se ela aceitar fazer uma cirurgia, se ela aceitar ou não, por exemplo, continuar no tratamento ou parar porque não tem mais jeito. E como você vai falar isso, né? Você vai falar isso de uma maneira delicada, você tem que falar isso de uma maneira esperançosa, enfim. E é difícil, porque muitas vezes as pessoas podem estar nervosas, chorar. Então, ter essa habilidade emocional de conversar com as pessoas, passar a mensagem de uma maneira boa e conseguir fazer um diálogo, uma boa comunicação, acho que é algo que a gente tem que aprender. E a gente não tem aula sobre isso. A gente vai aprender isso na prática, nas ligas, quando a gente começar a ir para os estágios práticos e quando a gente for para a residência e vira médico, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas é muito importante. E emendando essa pergunta do Rômulo, o Gui Afonso escreveu: como não desanimar de fazer medicina em relação a estudar muito? É uma coisa bem complicada, né? Que o Fábio falou, a gente estuda a vida inteira e vai ter que continuar a estudar, então a gente tem que tentar se acostumar com isso, fazer ser uma coisa natural. Então, na hora do cursinho já é um bom momento para vocês treinarem, né? Porque você tem que começar a estudar, criar aquela rotina. Não, a gente não está falando de estudar 10 horas por dia, mas estudar um pouquinho, aprender a ler, aprender a procurar as informações. Isso é importante. E se você quer fazer medicina, não é que é necessariamente um perfil, mas assim, você tem que ser uma pessoa que pelo menos busque, tenha curiosidade de querer entender as coisas. Então, você tem que saber como que uma doença funciona. Se você não aprende, por exemplo, na aula, porque você não presta muita atenção, mas você, na sua prática clínica, vai ver um paciente. Ele vai ter aquela coisa, vai ter uma doença. Você não entendeu muito bem, não soube lidar. Você vai chegar em casa, você vai ter essa curiosidade de ir lá e pesquisar na internet, pesquisar nos sites, os artigos, as últimas notícias que falem sobre aquilo. Então, acho que isso é importante. E eu acho que o mais importante para você ter essa motivação para sempre estar estudando é você pensar o quão importante é você ter esses estudos. Porque, pensa só, você não gostaria de ser atendido por um médico que não estuda, que teve uma formação ruim. Então é para isso que a gente estuda bastante, para ter a melhor formação possível, para aprender a medicina da melhor maneira possível, para poder ser o melhor profissional possível. Então acho que essa é a motivação principal, sabe? A gente se tornar bons profissionais. E outra pergunta que a gente recebeu aqui da Aline Gonçalves Pereira. Ela falou: como vocês conseguem estudar para a faculdade e ainda estarem envolvidos com tantas atividades extracurriculares? Como se organizam para isso e sempre estão com essa carinha tão zen? Acho que a gente só engana vocês com essa... Sim. Não é tão zen assim, não. Mas em relação a essa pergunta, é uma coisa bem difícil, assim, você ter essa organização. Quando a gente chega na faculdade, a gente tem um impulso de se inscrever em todas as atividades extracurriculares que aparecem na nossa frente. E às vezes é demais. Às vezes, eu, por exemplo, no primeiro ano eu senti que eu me inscrevi em coisa demais e eu tive que ir cortando aos poucos. Até que você chega em um ponto bom, assim, um ponto ótimo que a gente fala, e você consegue conciliar a graduação com as atividades extracurriculares. E primeiro de tudo, a gente tem bastante noção de como é o nosso cronograma ao longo do semestre, né? Então a gente tem que ver quais horários a gente vai ter livre, períodos, janelas, pra gente poder inserir atividades. A gente também usa bastante nossos horários de almoço, então às vezes a gente só engole algum salgado, alguma coisa bem rápida e depois vai pra nossa atividade, liga, enfim. A gente, de vez em quando, tem atividade depois da aula, no final da tarde. Então, a gente procura inserir as atividades nesses períodos, assim, livres, depois da aula, enfim. Inclusive, me perguntaram no Instagram como que eu faço para conciliar a graduação com a minha iniciação científica, que é uma coisa que demanda bastante dedicação, né? E como o Fábio falou, eu aproveito o máximo dos meus períodos livres. Então, eu tento encontrar períodos livres, apesar de eles serem bem escassos. Então, se eu não consigo estudar assim à noite, quando eu chego cansada, eu leio no ônibus, porque eu demoro bastante para chegar em casa. Então eu tento aproveitar esses momentos. Às vezes, sei lá, sábado de manhã é o momento que eu acordo e tá mais tranquilo a casa, então eu estudo nesse momento. E eu uso também as janelas agora que eu tenho.
Então, eu fico lá no laboratório, mas tem momentos da graduação que a gente não tem essas janelas. Sim. Na verdade, a maioria. Então, nessa hora, eu acabo indo no almoço somente e fazendo as coisas à noite e nos meus trajetos, quando eu estudo, assim. E algumas pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, a gente anotou aqui o nome do Jeanson Noleto e também da Aline Nakamoto. Eles querem saber como a gente se prepara para as provas da faculdade, como a gente estuda e como a gente controla a ansiedade nesse momento. Eles são estudantes de medicina, então eles estavam perguntando pra gente porque eles sofrem dessa ansiedade constante com as provas. A gente também sofre, gente. Assim, a gente fica nervoso, né? Principalmente quando os professores põem aquele terror, assim, de que a prova vai ser difícil. A gente escuta os nossos colegas que passaram no semestre anterior, no ano anterior, e falam que vai ser difícil. Então, assim, quando a matéria já é logo anunciada que ela é terrível, a gente toma mais consciência, né, desde o começo, que a gente vai ter que estudar. Então, a gente já se organiza e estuda pouquinho, assim, nem que seja 1 hora, ou lê o que foi dado na aula no dia. Isso aconteceu com uma matéria recente que a gente teve, que foi super difícil, e foi engraçado ver todo mundo estudando seriamente. Então, todo dia estudava um pouquinho, tava lá tirando dúvida e fazendo exercício. Quando tem exercício a gente faz, né? Na maioria das vezes não tem, isso é um problema. Então, nessas matérias a gente faz isso. Algumas a gente acaba relaxando um pouquinho. Mas, como a gente estuda basicamente, a gente pega os slides da aula que os professores dão. Então, porque assim, eles têm que cobrar o que eles deram em aula. Então, a gente fica tranquilo que lendo os slides, tudo que eles vão cobrar está lá. Então, a gente, por exemplo, pega um slide tipo radiologia. Aí a gente vai lendo e vai tentando relembrar. Se tiver caso clínico, a gente tenta resolver. Quando a gente não entende muito e a gente quer uma resposta rápida, a gente usa a internet. Assim, não é tudo que você acha na internet que é bom. Então, você tem que saber que site você vai usar. Não é aquele site mais para leigos. A gente tenta procurar em PDF de universidades, que eles fazem alguns artigos, né? Algumas videoaulas de universidades. Às vezes tem algum material que é aberto de universidades dos Estados Unidos, são muito bons pra gente estudar, tem uns tutoriais. A gente acaba fazendo isso. A gente prefere, às vezes, estudar assim, por exemplo, pegando as nossas dúvidas e o que a gente tem curiosidade, do que, às vezes, pegar um livrão pra ler, porque é muita coisa. Se você pegar o livro da matéria de ginecologia, tipo, é um super tratado. E às vezes você não consegue estudar isso junto com outras matérias que também têm os seus livros tratados, que é o livro que tem tudo, né? E às vezes os professores nem querem que a gente saiba com essa profundidade. Como a gente está na faculdade ainda, eles querem que a gente tenha uma formação geral e a gente saia sabendo que todo médico precisa saber, né? Esses livros, assim, muito específicos, é para quem é especialista mesmo. Então, às vezes não compensa tanto você ler todos esses livros específicos para todas as matérias. Então, só para concluir, a gente queria falar que vocês têm que tentar fazer um cronograminha. Por exemplo, se você é bem desesperado, é muito ansioso, uma dica é: tenta estudar 20 minutos, meia hora dessa matéria por dia. Não vai ser muito, você vai conseguir colocar meia hora de estudos na sua rotina, apesar de a gente saber que é super corrida. E tentar achar essas formas mais alternativas de estudar, por exemplo, artigos científicos, e usar a sua curiosidade das coisas que você não entender das aulas que os professores derem. E é isso, gente. Não precisa se desesperar. A gente consegue aprender um pouquinho, assim, aos poucos, né? Igual no vestibular. A gente tem que saber fracionar os nossos estudos. Se você não consegue usar todo dia, pelo menos a cada semana tem uma meta de terminar um assunto que foi dado em aula. E o Marlon Oliveira escreveu pra gente, pedindo pra gente comentar sobre o cursinho online. Bom, Marlon, a gente nunca fez cursinho online, então a gente não tem como comentar assim em primeira mão. Mas o que a gente pensa assim genericamente sobre o assunto é que eu acho que é uma ótima oportunidade assim para quem não tem condição de pagar um cursinho presencial ou condição de ir. Eu acho que é uma forma muito legal de empoderamento de estudo que a internet proporciona, né? Assim como as videoaulas, como você poder pesquisar, é uma coisa muito legal. Porque é um material de qualidade que você está tendo acesso por um custo mais baixo, que você pode assistir a qualquer momento, tem plantão de dúvidas, tem exercícios, tem tudo que um cursinho oferece. E é aí que eu queria chegar em um assunto, que quando você está fazendo um cursinho online, uma das coisas mais importantes é que você tenha uma autodisciplina para você ir todo dia lá e estudar um pouquinho. Porque quando você está matriculado em um curso presencial, você pelo menos tem aquela rotina: vou sair de casa, vou ficar lá algumas horas, depois vou voltar. Então pelo menos você foi lá e assistiu as aulas. Agora quando a gente está em casa, a gente sabe que dá uma vontadezinha assim de procrastinar um pouco, a TV tá ali do lado, né? Então você tem que ter uma disciplina, fazer sua própria disciplina para você ir lá estudar como se você estivesse em um curso mesmo.
Então você tem que ficar lá 4 horas de aula, depois fazer os exercícios. Isso que é o mais difícil, eu acho, de um cursinho online. Mas em termos de qualidade, você pesquisa um pouquinho lá se os professores são bons, vê algumas resenhas de ex-alunos, enfim, vê o que você acha, e eu acho que não tem problema nenhum você fazer isso, desde que você tenha essa autodisciplina. A próxima pergunta é do Gabriel Duarte. Vendo o vídeo de vocês, pude analisar que são bastante calmos. Mesmo assim, ainda é difícil efetuar a rotina de vocês. Queria saber se vocês têm amigos mais ansiosos e se eles dão conta do recado sem surtar. Como a gente aprende na faculdade, um pouco de ansiedade sempre é bom, porque sem ansiedade você não vai correr atrás do que você precisa. Mas, assim, a gente é relativamente calma, assim, depende da matéria, mas até que a gente né? Tranquilo, assim. A gente tem uns colegas que eles são bem, assim, ansiosos com as matérias, mas aí eles, tipo, são aqueles que estudam horrores, sabe? Então eles estudam muito. São aquelas pessoas que ficam, tipo, na hora da prova, fazendo umas super revisões, assim, em 5 minutos fale tudo que você sabe. Tipo, faz uma pergunta difícil pra mim que eu quero responder. Mas, assim, eles se dão super bem, vão super bem nas provas. Acho que até pela ansiedade eles vão melhor, porque eles super estudam, eles overestudam, sabe? Eu acho legal isso, assim, eu até queria ser, tipo, assim, mas a minha calma não me permite, tipo, me estressar tanto, assim, com as matérias. Mas acho que tem muita gente que se dá bem com ansiedade. Tem muita gente que não liga pra nada, e daí você fala, meu Deus, né, era bom que você ligasse um pouquinho mais. Mas então, tem os extremos. O legal é você tentar balancear na vida, assim, né? Sempre é bom. Então, a próxima pergunta é do Lucas Figueira. Ele escreveu perguntando sobre a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina, que foi aprovada recentemente, né? E ele perguntou: vocês acham que vai ser uma boa forma de filtrar médicos recém-formados que não estão prontos de fato para o atendimento? Além disso, acreditam que a realização de prova pelos alunos a cada 2 anos na Faculdade de Medicina motivará de alguma maneira a maior dedicação dos estudos e uma melhor formação? Então, só para contextualizar um pouquinho essa pergunta do Lucas, para quem não está sabendo, no mês passado o MEC aprovou uma lei que vai ser obrigatório que os estudantes do 2º, do 4º e do 6º, ao acabarem o 6º ano, acabarem a faculdade, tenham que fazer uma prova relativa ao conteúdo que eles já viram. E quem não atingir uma pontuação suficiente nas 3 provas não vai poder praticar medicina. E gerou uma série de polêmicas ao redor do assunto, né? Ninguém está sabendo direito como vai ser, a partir de exatamente quando que vai ser aplicado, para qual turma, né? Mas a nossa opinião particular é favorável em relação à prova. A gente acha que é importante, sim, ter um certo controle dos alunos que se formam, dos médicos recém-formados, né? Pelo bem da população, pelo bem das faculdades, porque assim tem uma forma de avaliar se a faculdade está fazendo o trabalho dela de formar bons profissionais. E eu acho, pelo menos, que os bons alunos não tem que temer, sabe? Quem sabe, quem tem a consciência limpa de que está estudando bem, a faculdade que sabe que está fazendo um bom trabalho, não tem porquê, sabe? Eles não podem fazer uma prova super difícil a ponto de ninguém passar. Então vai ser uma prova é o mínimo que o profissional tem que saber, para não fazer nenhuma besteira quando se formar. Então tem que ter esse crivo, eu acho que é muito importante. Em outras profissões já tem isso, como os advogados, né? E eu acho que é isso, eu acho que é uma boa forma de valorizar tanto os bons alunos quanto as boas faculdades. E essa prova seriada com certeza vai estimular as pessoas a estudarem, quem não estudaria, e também vai estimular as faculdades a terem um maior controle, as que não têm, sobre o seu currículo e como são dadas as aulas. Mas como eu disse no começo, ainda não foram divulgadas muitas informações específicas sobre o formato da prova, sei lá, o número de questões, se vai ter prática, como que vai ser. E assim que o MEC divulgar mais coisas, a gente pretende fazer um vídeo específico sobre isso, então aguardem. E a Natália Grego, ela mandou uma pergunta que é a seguinte: ela falou que ela tem mais dificuldade nas exatas, então química, física e matemática, e por isso ela se dedica mais no cursinho a essas matérias. Só que ela acha que ela acaba negligenciando as outras matérias. Então ela queria saber como a gente fazia para conciliar e conseguir dividir o tempo entre todas as disciplinas. Então, Natália, obrigada por ter mandado essa pergunta. A gente entende bastante, eu entendo muito, porque eu era bem assim também. Principalmente no meu primeiro ano de cursinho, acho que eu estudei praticamente só exatas, só física, matemática e química. E daí no 2º ano de cursinho eu tentei dar uma balanceada, porque eu achei que era realmente importante, né? A gente tem que aprender as outras matérias também. Então, não sei se você lembra do nosso vídeo do cronograma, eu fazia aquele cronograma, então eu tentava colocar todos os dias um pouco de exatas, porque eu tinha essa dificuldade, então eu fazia o meu cronograma tendo sempre exatas,
mas eu colocava ao longo dessa semana de estudos, eu colocava um pouco de humanas e biológicas, redação, tudo. Então, o esquema, acho que é você tentar fazer um cronograma. Não tem problema você estudar mais horas de matemática, física e química. O importante é você importante você deixar sempre um pouquinho nas outras matérias. Então, se você estuda 2 horas de matemática, estuda 1 hora de alguma outra matéria, por exemplo, história, depois no outro dia 1 hora de geografia. Cada dia você estudar um pouquinho. Isso vai dar certo, você vai ver. Você não vai abandonar a matéria, você vai estar sempre vendo um pouquinho daquilo. E você também vai estar estudando adequadamente aquela matéria que você tem dificuldade, porque não tem jeito. Você tem que estudar mais mesmo para você poder fixar aquele conteúdo mais denso, mais complexo, que exige mais treino também. E agora a pergunta da Beatriz Souza. Adoro os vídeos de vocês. Gostaria que vocês fizessem um vídeo falando sobre as pessoas baixa astral que te colocam para baixo em diversas situações. E como vocês fizeram para lidar com isso? Por favor, grave esse vídeo. Com certeza seria ótimo ouvir de pessoas que já passaram por todo o processo do vestibular, o quanto todos são capazes de passar. Porque muitas vezes somos desmotivados por pessoas próximas. Então, essa é uma pergunta muito importante, é uma coisa que a gente vai lidar sempre durante o vestibular, principalmente, que é quando você vai fazer uma decisão mais crítica, mas também ao longo da vida, quando você estiver na faculdade de medicina, quando você estiver escolhendo sua residência, vai continuar acontecendo isso. Assim, o que a gente tem para te falar, principalmente, é aquilo que a gente sempre fala para vocês, nossos vídeos motivacionais. Mantenha em mente o seu sonho. Por que você quer fazer aquilo? Por que você está se dedicando nesses anos de cursinho? Se é porque você quer fazer medicina, é o seu sonho, no futuro você quer ter essa vida, essa profissão, fazer as coisas que te realizem, então você não pode ligar para o que as pessoas falam para você. É difícil, mas é um exercício diário. Você tem que diariamente encontrar forças em você, encontrar motivação, se encontrar, na verdade, né? Você tem que ver por que você quer fazer aquilo e lutar, porque é uma coisa sua. Não adianta você ouvir os outros falarem. Eles estão falando isso porque eles não querem seguir essa vida. Então, eles estão falando a opinião deles. Essas pessoas que falam negativamente e te estimulam a desistir de ir atrás de um curso difícil ou de qualquer coisa desafiadora. Porque não é com elas, entendeu? Quando é com você, você que tem que saber. Se é o seu sonho, você tem que correr atrás. Então, a nossa dica é: confie em você e faça aquilo que te deixe feliz. E a última pergunta do vídeo é uma que não foi só uma pessoa que perguntou, mas várias, que é o que a gente acha sobre os seriados médicos, tipo House, Grey's Anatomy, ER. Então, gente, a gente sabe, tem muita coisa que é verdade, muita coisa dos casos clínicos, e tem muita coisa que é fantasioso, que é tanto às vezes na medicina que eles colocam lá, quanto nas relações, enfim, muita coisa que acontece nesses seriados. Tem um pouco assim de Hollywood, tem um pouco da novela, porque também tem que prender a atenção das pessoas que não são médicos, né? Todo mundo gosta de ver aquilo e é até motivacional. A gente gostava muito de assistir, ainda gosta de assistir, porque é realmente motivador. E quanto a isso que a gente comentou aqui com vocês, de mito e verdade das séries médicas, eu e o Fábio temos uma super surpresa para vocês. A gente não vai falar o que é, mas a gente vai anunciar daqui 20 dias, aqui tanto no nosso canal quanto nas nossas redes sociais. E a gente não vai falar, né? Então fiquem aguardando, não deixem de nos seguir, nos acompanhar. E a gente tem certeza que todos vocês vão gostar muito dessa novidade que a gente está preparando para vocês, então não percam! E agora, como a gente tinha falado pra vocês, a gente também vai colocar um pouquinho dos pedidos de ois e beijos que vocês fizeram pra gente nas nossas redes sociais nesse vídeo de Respondendo a Comentários. A gente vai começar com o Instagram. A Beatriz Leonardi, ela tinha pedido um oi há um tempo pra gente lá no Instagram, a gente demorou um pouquinho, mas tá aqui, dado o seu oi. Um beijo grande pra você. O Gu Silva, ele também escreveu pra gente, ele deu umas dicas pra gente melhorar nossos vídeos, a gente agradece bastante, e também pediu um alô aqui no nosso vlog. Então agora passando pro Snapchat, um abraço pro Emerson Júnior 27, pro André, pro Is Vitor e pro Jean Lucas, que assiste a gente lá da Bélgica. E a gente também queria agradecer e mandar um beijo para as contas do Instagram que compartilharam fotos e nossos vídeos. O Olá Medicina, Escolhi Ser Médica, Medibulanda 2016, Médico Fodástico, Med Futuro e Medicina Jumps. Obrigada, pessoal, por terem compartilhado e pelo carinho que vocês têm também pelo nosso vlog. A gente só queria avisar para quem compartilhar nossos vídeos, marcar a gente nas fotos, porque daí a gente fica sabendo que vocês compartilharam pra gente poder agradecer aqui. Então, muito obrigado, gente. Só não esqueçam de marcar a gente pra gente poder saber.
Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo, a gente tentou responder o melhor possível todos os comentários, também mandamos os recadinhos e fiquem de olho na nossa super novidade. Sigam a gente lá nas redes sociais, a gente vai colocar aqui na tela e não se esqueçam também da nossa caixa postal.